coração. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Tudo que for feito tem que ser por Deus, tem que ser para Ele. Ele está aqui para abraçar a tua causa. Vai adorando, Ele está aqui. Oh glória, oh aleluia, louvado seja Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem sair. É a realidade que eu não posso me afastar. Aleluia. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que sei. Vivo morto sem poder me levantar. Você pode adorar. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Aleluia. Só tu me entende, não me censuras, embora eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, apertado por mim. Ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Aleluia, glória a Deus. Não me deixe, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo, meu somente.
escondas em tuas asas bem seguras, me agasalha no teu manto de temor, ó, me transportas como um vento sobre o mar. Nesta noite compartilhar o que Deus colocou no meu coração e peço a sua atenção nesta noite, embora o tempo é bem escasso, mas eu quero compartilhar o que Deus falara ao meu coração nesta tarde, orando a Deus, pedindo a Deus uma direção. Deus falava comigo com semente ao que nós devemos guardar. Quando o livro de Revelação, Apocalipse, o seu capítulo de número 1, versículo de número 3, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quando o Senhor Deus nos trouxe para a sua presença, Ele deixou bem claro que mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. A Bíblia registra, queridos, quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele recebe este acontecimento tão maravilhoso. A Bíblia diz que o próprio João pôde expressar: o Senhor me arrebatou até o terceiro céu, e eu pude ver a sua glória. João começa expressando, dizendo: olha, quando eu estava lá, eu ouvi uma voz, como a voz de trombeta, a qual falava para mim: o que você vai ver, escreve em um livro as coisas que em breve hão de acontecer. Quando João se vira para trás para ver aquele que falara com ele, João começa aqui se expressar a forma daquele que falara com ele. A Bíblia diz que o apóstolo João começa dizendo: olha, quando eu me virei e eu contemplei um semelhante filho do homem no meio de 7 castiçais de ouro, e este homem, quando eu olhei para ele, eu vi a sua aparência, os seus cabelos eram brancos como a lã, a sua vestimenta era vestes longa, e a sua voz era como a voz de muitas águas, os seus olhos como tocha de fogo. E este que falara comigo, quando eu presenciei esta glória, eu me dei como morto aos seus pés. Aquele que falara comigo me tocou dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que vivo e que um dia
morreu, mas vivo eternamente, e a chave do inferno está sobre as minhas mãos. A Bíblia diz que João, quando é fortalecido com a voz daquele que o chamara, a Bíblia diz que agora o Senhor fala para João: João, você vai escrever cartas a estas igrejas que eu vou lhe dizer, as 7 igrejas da Ásia, a saber, a primeira igreja é a primeira igreja chamada Éfeso, a segunda é chamada Esmirna, a terceira é chamada Pérgamo, a quarta é chamada Tiatira, a quinta é chamada Sardes, a sexta é chamada Filadélfia, a sétima é chamada Laodiceia. E o que você viu, 7 estrelas, a mão, a destra daquele que lhe falara, são 7 anjos da igreja, e as 7 castiçais de ouro que tu presenciou são as 7 igrejas que precisam ouvir a minha chamada. Queridos irmãos, veja bem, o Senhor nesse texto sagrado não está trazendo um elogio, mas está trazendo um alerta. Quando a expressão é a seguinte: guarda o que tens, a expressão guardar é porque recebeu, e quem recebe de Deus tem que ter zelo, tem que ter obediência, tem que ter compromisso, porque o que vem de Deus custa caro. O que vem de Deus não veio para a tua vida porque Deus simpatizou com a tua aparência, não pela sua oratória, não pela sua voz bonita cantando igual o sabiá. O Senhor te chamou porque tinha propósito, e esse propósito Ele estabeleceu dizendo para você. Quando a Bíblia diz na primeira epístola, do capítulo de número 2, versículo 15, 16, 17, quando diz a expressão: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não vem do Pai, mas vem do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ali a Bíblia também registra no livro de Hebreus, o seu capítulo de número 2, versículo 1, 2 e 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos dela. Porque se a palavra é falada pelos anjos e permaneceu firme, toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual já foi anunciada pelo Senhor, depois confirmada pelos que já ouviram? Quando o Senhor te chamou para a graça, Ele não te prometeu um mar de rosas. Meu querido, quem caminha a passos firmes para uma eternidade com Deus não tem vida fácil na terra, porque todavia o inferno causará retaliação contra a tua fidelidade com Deus. Mas Deus te chamou aqui neste sábado para dizer para a tua pessoa: meu filho, minha filha, quando a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos de serdes participantes das aflições de Cristo, que depois da sua revelação vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando a Bíblia também vai expressar no Evangelho de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meu querido, quando a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, o seu capítulo de número 24, versículo de número 38, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, casavam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim será a vinda do Filho do Homem. À vista, a Bíblia registra que deve haver preparação. Quando no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo de número 10, também expressa dizendo: naqueles últimos dias, muitos se escandalizariam. O que quer dizer, meu querido, estamos vivendo um tempo de apatia, porque hoje o crente vem para a igreja, ele quer ouvir somente aquilo que o seu coração deseja, porque a palavra de Deus, meu querido, ela traz conserto, ela traz estrutura, ela traz raiz. Ele não quer te perder jamais para o inferno. É por isso que o Senhor está nos alertando, porque hoje muitos crentes estão perdendo o que receberam de Deus, porque, meu querido, o chamado que Deus dá para alguém requer da minha pessoa, da tua pessoa, zelo, obediência, santificação, porque o que vem de Deus, meu querido, não é para a sua autopromoção, não é para você aparecer, porque um dia, se você aparecer, Deus desaparece da tua vida. O Senhor tem que aparecer nos seus atos, o Senhor tem que aparecer na tua conduta. Você tem que ser crente para ir para o céu, não para ficar aqui, para ser vergonha para aqueles que ficarem em desobediência ao Evangelho. Mas quando eu olho esse texto sagrado, o Senhor dá aqui soluções para aqueles que o servem. A Bíblia diz, na antiga Turquia, aonde essas igrejas ali se estabelecia, a Bíblia registra que na igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, perdeu aquilo que era princípio, perdeu as primacias, deixou de fazer o que é santo virar profano, deixou aquilo que era verdadeiro se tornar, meu querido, uma farsa. O Senhor até mesmo diz: olha, igreja de Éfeso, vocês estão com o trono de Satanás no meio da vossa congregação. Vocês têm que entender uma coisa: a palavra que vocês estão ouvindo aí é para que vocês continuem fazendo aquilo que desagrada a majestade de Jeová. Se para herdar o céu vocês precisam entender que deve abandonar tudo isso aí para que vocês possam ter direito de entrar pelas portas eternas. A Bíblia diz que foi perdido o primeiro amor. Que é esta igreja? Qual é o exemplo? O que Jesus está dizendo sobre a primeira igreja da Ásia? Perdeu o primeiro amor. Meu querido irmão, eu quero aqui trazer a tua memória. Você já teve tanta liberdade de Deus para atuar na tua vida. O tempo está passando, mas as coisas estão ficando cada vez mais difícil, porque hoje pregar a verdade é tido como um crente quadrado, crente que não se renovou pelo tempo que passara. Meu querido, a palavra que eu prego, ainda que muitos acham que eu não devo pregar a forma que eu prego, mas eu digo aqui, debaixo da graça de Deus, posso ainda ser mal interpretado por muitos, mas o que eu vim pregar aqui é palavra, meu querido. É palavra que te dá certeza, é palavra que te mantém crente aqui, crente lá na tua casa, crente lá no teu trabalho. Esta palavra que você ouve aqui te leva a estrutura para um dia entrar diante daquele coral e apresentar o teu canto a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso. Mas o que Deus aqui me dá, por exemplo, a primeira igreja que perdeu o primeiro amor. Estamos vivendo um tempo, meu querido, que muitos deixaram de orar,
viver uma vida de oração, deixaram de ter desejo de ser batizado com o Espírito Santo, porque hoje, meu querido, por causa de muitos, que é por causa da emoção, é por causa do emocionalismo, é por causa de muitos não quererem perder lugares, portas, porque eu tenho que me preocupar, porque eu estou tratando com a palavra, e você que é noiva do Cordeiro, se eu não pregar o que Deus manda eu pregar, eu vou pagar o preço com isso. Eu tenho que respeitar a noiva do Cordeiro. Você não está aqui porque não tem o que fazer, você está aqui porque é adoradora. Você veio adorar a majestade, mas hoje estamos vivendo um tempo, irmãos, que muitos crentes se escandalizam com o poder, se escandaliza com as maravilhas que Deus faz, mas a igreja primitiva era uma igreja que possuía os 9 dons. 9 dons são estes, que todos que ali se eram agraciados por Deus, porque o poder de Deus, meu querido, não traz escândalo. O poder de Deus te dá estrutura. O que é vergonha para mim é eu pecar e não confessar. O que é vergonha para mim é viver uma vida de aparência, é ter uma vida aqui e lá fora ter outra. Eu preciso entender que aquele que me contempla, ele está em todos os lugares, ele contempla o que eu falo, ele